primeiro assunto, a vitória do Atlético Paranaense diante do FC Cascavel ontem na Arena da Baixada. Jogo transmitido aqui pela nossa equipe na 107.1. E vamos falar do rubro-negro com o Alexandre Senechal. Boa tarde, Senechal. Boa tarde, TT, Jana, Dalk, Mari, nosso Júlio Rutz com Coritiba também. E a todos que nos ouvem aqui na Jovem Pan News FM, no 107.1 na rádio e também no nosso YouTube, no Jovem Pan Grupo RIC. A gente que está nessa multiplataforma nesse projeto aqui, novo projeto aqui da Jovem Pan, sua nova voz no rádio paranaense. O Atlético teve dificuldades ontem, o Dalk até falou que o Cascavel fez jogo duro contra o Furacão, não foi mesmo um jogo fácil. O Atlético saiu sem fazer gols no primeiro tempo pela primeira vez no ano no Campeonato Paranaense. Mesmo com 9 vitórias e um empate, o Atlético não teve alguns jogos de dificuldade, mas havia marcado no primeiro tempo. Ontem não conseguiu, precisou de um gol. Salvador do Pablo, de novo ele que está com uma estrela gigante, enorme, o Pablo, fazendo gol praticamente em todo o jogo. Garantiu mais uma vez a vitória do Furacão num rebote do André Luiz. Primeiro tempo, o Cascavel teve chances, até o Jaci, zagueiro, entrou jogando como volante, para mim foi um dos melhores em campo ontem, e teve 2 chances de cabeça no primeiro tempo, uma passou por cima do gol, uma cabeçada para baixo, que ele pega no chão e sobe, e a segunda que o Léo Link pulou, mas acabou não chegando nela, a bola pegou no travessão antes de sair, quase o Cascavel abrindo o placar no primeiro tempo, e o Atlético abusou demais dos chutes de longe. O Furacão não conseguiu entrar na defesa bem fechada do Cascavel. O Cascavel marcava, deixava só o Lucas Coelho lá na frente, marcava com os outros 9 homens de linha, além do goleiro André Luiz lá defendendo a meta, e deu bastante dificuldade para o Atlético. O Atlético demorou muito para conseguir espaços e só conseguiu chegar ao gol numa bola que foi um rebote, né? Um chute do Vitor Bueno, em que o André Luiz acabou espalmando para dentro da área e o Pablo chegou para completar e fazer o seu 8º gol no Campeonato Paranaense. Pablo, artilheiro máximo da competição. Quem nos acompanha no YouTube tá vendo a jogada, uma bola do Terans para a esquerda, o Vitor Bueno chuta de pé esquerdo também, o André Luiz rebate e o Pablo completa de cabeça para o gol vazio. O André Luiz já estava caído. Depois o Atlético até chegou a criar algumas outras chances, mas pecou demais, né, na questão de entrar na área do Cascavel, arriscou demais de longe. Teve até um chute do Zé Ivaldo, que fez boa partida, a gente vai falar dele mais pra frente. O Zé Ivaldo tentou um chute lá da intermediária de muito longe, para fora também. O Atlético não teve uma boa pontaria contra o Cascavel, mas teve uma defesa segura, conseguiu segurar a Serpente Aurinegra, não tomou gols e venceu mais a 9ª vitória do Atlético em 10 jogos no Paranaense. Furacão que já garantiu o primeiro lugar da primeira fase do estadual. Claro, a segunda fase também continua acumulando pontos, mas o Atlético entra com boa vantagem para depois, em caso de uma possível final, decidir na Arena da Baixada e também, claro, decidir já os confrontos de quartas e semifinal também na Arena, isso já garantido para o Furacão. A gente vai ouvir primeiro o técnico Paulo Turra. Ele analisou o jogo e ele falou sobre uma conversa que teve no vestiário com os jogadores, disse que não estava satisfeito com o primeiro tempo, mas que depois da conversa conseguiu colocar as coisas no eixo para daí o Furacão marcar o gol da vitória e sair mais uma vez da Arena com 3 pontos conquistados. Vamos ouvir então o técnico Paulo Turra. Eu conversei com eles bem calmo no intervalo, eles são cientes disso. Eu apenas mostrei alguns lances dentro do que a gente estava um pouquinho moroso, né, no jogo, um pouquinho lento nas ações. E eu mostrei para eles que a gente deveria mudar, tinha que ser mais intenso, é a nossa cara do nosso time, e prontamente eles atenderam. Às vezes a gente dá um start neles, dá um estalo neles, né? E isso são seres humanos, né? A gente sabe bem como é que é, e eles foram muito melhores no segundo tempo. Nós colocamos um ritmo bastante diferente do que foi no primeiro, e a gente conquistou. Fizemos um gol, poderíamos ter feito mais, mas o importante disso tudo é que eles entenderam o meu recado e o meu pedido no intervalo e pronto, e aí a gente melhorou bastante e isso é muito importante. Paulo Turra falando, né, dos pedidos que ele fez no intervalo para que o Atlético melhorasse. De fato, o Atlético estava lento, o Atlético não conseguia infiltrar na defesa do Cascavel, muito bem postada. O Ferreira, capitão, até saiu no segundo tempo, mas principalmente o Jaci fizeram boa partida, conseguiram impedir os ataques do Atlético. E o Furacão precisou desse rebote do Vitor Bueno para o gol de cabeça do Pablo para conseguir
mais 3 pontos no Paranaense. O Atlético que teve, de novo, algumas mudanças. O Thiago Heleno voltou de suspensão, foi titular, o capitão e general rubro-negro. Jogou ao lado do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo vem ganhando espaço. A gente vai falar do Zé Ivaldo mais pra frente no programa, porque o Zé Ivaldo é candidato sim a ser um dos titulares do Atlético, por que não? O Pedro Henrique teve aquela falha na final da Libertadores, acabou expulso. É um jogador que é bastante criticado pela torcida. E o Zé Ivaldo volta após uma temporada no Cruzeiro muito boa, com o título da Série B e com muita moral, fazendo grandes partidas. Ontem foi muito importante, não só defensivamente, mas também ajudando o Atlético na construção. O Zé Ivaldo, que é um jogador que consegue encaixar aquele passe entre linhas, que a gente fala, né? Achar um jogador livre nas costas do meio-campo do time adversário. Tem valências também ofensivas para partir com a bola dominada. Um jogador que vem chamando bastante atenção do técnico Paulo Turra neste ano. Não à toa foi titular. No meio-campo, Alex Santana ganhou mais uma chance. Acabou até substituído pelo Christian depois no segundo tempo. Mas outro jogador também que tem tido a confiança do técnico Paulo Turra. Entrou em praticamente todos os jogos do Atlético no ano, quando não foi titular. E também tivemos mais uma vez o Coelho entrando. O Paulo Turra que começou com Terans, Canóbio e Pablo na partida de ontem e colocou mais uma vez o atacante argentino. Já foi destaque na vitória contra o São Joséense, já foi destaque na vitória contra o Operário. Ontem entrou até um pouco mais tímido, mas é outro que vem tendo bastante chances no time principal do Furacão. Justamente por isso, o Paulo Turra também falou sobre a força do grupo e sobre os jogadores que até agora não foram muito utilizados, como o argentino Luciano Arriagada, o chileno de 20... Eu falei argentino, perdão. O chileno Luciano Arriagada, de 20 anos, jogador que foi destaque do Colo-Colo, já representou inclusive a seleção principal. E também o Brian Garcia, dois que ainda não foram titulares nessa temporada com o técnico Paulo Turra. Nós treinamos comportamentos. Se eu estou fazendo essa função é feita por mim, é feita por quem entrar do meu lugar. Então, a gente insiste muito na questão dos comportamentos, dentro da ideia de jogo que a gente está montando, está alicerçando, e é muito importante essa questão do alicerçar, novamente, porque é muito bom para um trabalho que está se iniciando, tu ter uma campanha num campeonato estadual com 10 jogos, 9 vitórias, com tudo, melhor ataque, a segunda melhor defesa, acredito eu. Então é muito importante nesse processo de alicerçar. E o Brian e o Luciano, sim, eles têm essa oportunidade. Vale ressaltar que o Brian teve um problema de desconforto muscular, por isso também ele era uma carta para entrar jogando hoje, por isso também que a gente não pode arriscar, mas nós temos um grupo muito bom, muito coeso, um grupo muito uniforme, um grupo que nos dá volume, que nos dá oportunidade de entra esse, entra aquele e o nível continua. E sempre ressaltando, a gente vai oscilar, né? A gente vai oscilar, porque, primeiro, nós somos seres humanos e não existe nenhum super time, até que me prove o contrário, nesse momento, porque é o início de temporada no futebol brasileiro. Então, o futebol mudou muito, hoje o futebol é muito mais dinâmico, o futebol é muito físico, o futebol é muito intenso e não é fácil tu manter a chama acesa lá em cima durante 10 jogos, 20 jogos, 30 jogos, 40 jogos. O que eu preparo eles é que no momento que nós oscilar, nós não temos que sofrer muito, temos que sofrer pouco. Então está acontecendo isso e eu estou muito feliz e estou muito orgulhoso do grupo que o Atlético tem hoje. E os experimentos têm dado certo, né? O Paulo Turra fala de uma unidade dos jogadores do Atlético, quem ele coloca, quem entra, quem sai, sempre atuando basicamente no mesmo nível, né? Ele conta com um elenco dos melhores do país, né? E que faz muita diferença no Campeonato Paranaense. Tem dado certo até agora, né? Como eu disse no início da minha fala, 9 vitórias e apenas um empate, aquele no Clássico Atletiba, realizado na Arena da Baixada. Furacão segue invicto, um dos poucos times da Série A que ainda não perderam no ano. E o Atlético se prepara para esses confrontos depois do mês que vem. A partir do outro mês começa a Libertadores, depois tem Copa do Brasil, Brasileirão a partir de abril. O Atlético fazendo esse alicerce, né, a palavra que o Paulo Turra adora utilizar, e conseguindo resultados enquanto também coloca os jogadores na melhor condição física. Furacão agora só no outro domingo pega o Londrina na última rodada do estadual, daqui a 10 dias
9 dias agora, né? Hoje é sexta-feira. Tem bastante tempo de descanso. Furacão, que já garantiu a liderança da primeira fase do Campeonato Paranaense. Tá aí, as primeiras do Rubro Negro com o Alexandre Senechal. Felipe Dalck, você esteve ontem na transmissão, comentou esse jogo do Atlético Paranaense. Primeiro tempo, o Rubro Negro teve um pouco de dificuldade de passar pela defesa do FC Cascavel. E até estava lembrando agora, foi diferente do que a gente viu no Atlético nas outras partidas, que logo abriu o placar, né? 4 minutos, 5 minutos, o Atlético já... Todos os outros jogos, praticamente, começou o jogo já fazendo um gol, né, Dal? Foi o primeiro, né, TT? Primeiro jogo que o Atlético não marcou um gol no primeiro tempo, né, no ano inteiro. Seja em casa, seja fora, o Atlético marcou todas as vezes no primeiro tempo, né? E o Atlético realmente começou um pouquinho mais lento. Mas eu acho que é muito por conta da questão de que o Atlético foi surpreendido pelo Cascavel. A forma como o Cascavel entrou em campo, e ontem eu até cheguei a criticar o Luiz Carlos Cruz na escalação não, né? Escalação, olhamos lá, 3 zagueiros, beleza. Começa o jogo, o Jaci de volante. Pô, o Jaci é zagueirão, aquele zagueirão mesmo, sabe? Anos 80, assim, zagueirão. 1,95 de altura, brucutu, e ele jogando de volante. E, cara, deu muito certo. Porque além de ele jogar de volante, além de ele proteger muito bem a zaga e conseguir sair jogando, ele foi o principal arma ofensiva, né? Ele quase fez gol, ele cabeceou no travessão, fez uma cabeçada que a bola bateu no chão e subiu, e ele foi realmente bem, né? E isso deixou com que o Ferrugem anulasse muito a jogada do Atlético da troca de posição entre Vitor Bueno e Terence. Então, cada vez que um deles saía do meio e ia pra ponta, o Ferrugem acompanhava. E isso não sobrecarregava o lateral. Então, isso facilitou muito o Cascavel jogar, né? O Cascavel se defender no primeiro tempo. Depois, aí o Paulo Turra acertou as coisas no vestiário e ajudou bastante, né? E o Pablo perdeu um gol inacreditável no primeiro tempo. Não, justamente isso que eu ia falar. Inacreditável. O que ele perdeu... Ele faz, mas ele também sofre às vezes, né? Olha só, perde algumas o que ele perdeu era mais fácil do que ele marcou. Mas eu até comentei ontem acho que foi no meu comentário do gol, inclusive eu falei, o Raio cai 2 vezes no mesmo lugar, porque ele perdeu um gol inacreditável ali. E foi uma jogada bem parecida. A diferença é que uma foi com o pé, que ele perdeu, e a outra foi com a cabeça. Mas chute de fora da área, rebote do goleiro e ele com gol livre, né? Aí o de cabeça ele fez no segundo tempo. 8 gols no campeonato, já que fase vive o Pablo, né? Tá voando. Tá muito bem. Eles vão ter que arrumar um lugarzinho pro Vitor Roque ali, então, né? Porque o Turra falou sobre isso. Não sei se o Ale já reservou o momento do programa pra falar sobre isso. Mas, cara, eu acho que vai ser difícil de arranjar um lugar pros dois. O Turra deu o exemplo de mas eu consigo jogar com Terence e Vitor Bueno. É diferente. É diferente, né? Bem Porque diferente. o Terence vai ali você pela colocar ponta, 2 centroavantes é muito diferente do que tu jogar com 2 meias e um deles vai virar ponta. E ontem também parecia uma correria de um lado pro outro do Canóbio, né? Porque cada jogo ele tá num lugar, ou é direita ou é esquerda. Ele falou que prefere a esquerda. Aí o técnico Paulo Turra testou ele, aí ele não sabia pra onde ir. Ele perde um pouquinho a referência também nessas mudanças, né? No primeiro tempo, ele tava perdidaço. O Canóbio tava perdido. Eu sei que ele tem gás, porque ele corre pra caramba, eu não sei a estatística dele, eu gostaria inclusive de ver. Mas ele deve fazer uns 15 km por jogo, mais ou menos, cara. Maratonista. Ele é maratonista. Só que no primeiro tempo ele tava perdido, porque ele saia correndo no meio do campo, assim, de um lado pro outro. Aí fazia jogada pelo meio, aí ia pela direita, aí voltava pela esquerda. Então, assim, foi uma situação um pouquinho complicada pro Canóbio no primeiro tempo e ele perdeu daí alguns lances importantes também no segundo tempo. Não foi um jogo bom do Canóbio ontem, mas pela movimentação, pela ajuda que ele tem à defesa principalmente, é difícil tirá-lo do time. Ele vem sendo decisivo, né? Ele parece que tá muito mais pronto nesta temporada, muito mais adaptado, evoluiu pra caramba. Agora, essa postura do Cascavel é algo que a gente vem notando nos times do interior quando vem jogar aqui na capital. Aconteceu isso também no jogo entre Coritiba e Londrina. Londrina mais fechado, né? Dando um trabalho também pro Coritiba conseguir furar o bloqueio, até porque o Cascavel vinha de 3 derrotas, né? 3 resultados ruins. Agora perdeu a 4ª, ainda claro,
tá ali na área de classificação, mas fica mais apertado. Então veio para tentar um empate fora de casa e aí vem com essa postura que realmente acaba surpreendendo o mandante, que acaba tendo que suar muito mais, né, para conseguir o resultado. Um placar magrinho, mas o Atlético segue aí e ninguém mais alcança ele na liderança agora.